Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais essa atividade do Lar Espírita Casa do Samaritano, essa atividade de reflexão sobre trechos, sobre passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre mais esse capítulo que se inicia no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema: fora da caridade não há salvação. Mas antes da gente iniciar o nosso diálogo da manhã de hoje, para que a gente possa se harmonizar um pouco, para que a gente possa ir entrando em sintonia, com essa atividade, eu vou ler uma mensagem que tem a ver com o tema que será conversado hoje. Amor é devotamento, nem sempre só bem querer. Bendito aquele que dá, sem pensar em receber. Caridade, onde estiveres, lenindo as dores de alguém, onde sirva, onde fales, Jesus estará bem. Então, gente, como eu disse, hoje nós vamos dar início ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa atividade que é feita, pelo Lar Espírita da Casa do Samaritano, de comentários por trechos do Evangelho. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach. Nós vamos conversar um pouco na manhã de hoje. E agora eu vos convido a fazermos a nossa prece, para que a gente possa se harmonizar e agradecer por mais essa manhã, por mais esse dia. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, só para fins de concentração. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma manhã, por mais uma semana que se inicia, por todas as bênçãos que derramas sobre nós, por toda a tua misericórdia, pelo teu infinito amor. Obrigado por essa oportunidade de estudo e de aprendizado, Senhor. Abençoe a cada um de nós, encarnados, desencarnados, os nossos lares, que possamos ter sempre fé e confiança em Ti, para superar também os momentos de aflição, e que possamos viver em harmonia com aqueles que fazem parte de nossas vidas. Só queremos mais uma vez te agradecer, Pai, pela tua bênção, pelo teu amor, hoje e sempre, que assim seja. Então, gente, dando início ao nosso diálogo, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como tema: fora da caridade não há salvação. Então, quando começamos a ter contato com a doutrina espírita, quando começamos a nos inteirar desses ensinamentos valiosos que Kardec nos traz, junto com os espíritos da codificação, nós percebemos que esse é um dos pilares de orientação que nos é apresentado, justamente para que a gente possa, através dele, ir construindo virtudes, através da prática da caridade, e construindo atitudes que nos coloquem cada vez mais próximos desses ensinamentos do Evangelho e da Boa Nova, trazida por Jesus. Jesus que ontem teve o dia do seu nascimento, lembrado por todos nós, no seio das nossas famílias. Então que possamos também nos aproximar dele em atitudes, em palavras, em pensamentos. E a caridade é um dos caminhos, que o Espiritismo vem nos esclarecer, mas que é uma orientação trazida pelo próprio Mestre. Não é nada que o Espiritismo está nos trazendo de novo ou nos impondo. Está apenas nos trazendo os esclarecimentos necessários que Jesus já nos trouxe há mais de 2 milênios. Então, essa passagem ela vem justamente esclarecer isso. É um momento de diálogo de Jesus com o doutor da lei, em uma de suas peregrinações, onde ele é questionado o que é preciso para se possuir a vida eterna. E então, em sua infinita sabedoria, ele começa esclarecendo que
aqueles que desejam possuir a vida eterna, aqueles que buscam ser considerados justos, como é dito nos textos bíblicos, deve estender a mão aos seus irmãos, aqueles que estão menos afortunados, que estão mais necessitados. E durante esse diálogo surgem dois principais mandamentos que devem nortear a nossa vida, que devem nortear as nossas atitudes, que é o amar a Deus de todo o vosso coração e amar ao próximo como a vós mesmos. Então percebam que quando nos é orientado de darmos esse auxílio aos nossos irmãos, nós também estamos cumprindo esses dois mandamentos que nos são colocados, que nos são apresentados. Porque a partir do momento que nos propomos a amar a Deus, a confiar em Deus, a lhe trazer essa nossa postura de fidelidade, nós temos que amar as suas criaturas, nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que amar os nossos irmãos. E é aí que Jesus nos apresenta a figura da caridade, onde nós vamos demonstrar esse amor e essa confiança praticando a caridade. Não aquela caridade apenas material, não aquela caridade que visa apenas sanar aquela dor imediata, seja de fome, seja do frio, mas também aquela caridade que orienta, que abraça, aquela caridade que dá o devido auxílio moral, que leva esse auxílio a cada um desses irmãos, ao nosso próximo. E nesse diálogo esse doutor da lei persiste e pergunta a Deus: quem é o meu próximo? Essa pergunta ela tem bastante significação, principalmente para a época, porque, embora conhecedor das Escrituras, aquele sábio, aquele defensor dos ensinamentos, ele tinha a maioria deles tinham o entendimento de que o próximo se tratava apenas daquela pessoa que comungava das mesmas crenças, das mesmas vontades que ele, ou que tinha nascido no mesmo local que ele, que possuía a mesma religião. Então, somente aquele que deveria receber a sua atenção e o seu respeito. E é justamente aí que Jesus vai esclarecer mais adiante, através da parábola do bom samaritano, que não se trata desse tipo de entendimento. E Emmanuel já nos esclarece isso também em suas obras, quando ele nos diz que o próximo é aquele que se acha mais perto de nós. Com isso, ele vem nos dizer que não devemos fazer distinção para quem consideramos o nosso próximo, para quem nós consideramos a quem devemos estender o auxílio, a quem devemos estender um amparo quando está necessitando. Não devemos fazer essa distinção se apenas vamos ajudar aqueles com quem simpatizamos ou que têm a mesma crença religiosa, ideológica, filosófica, etc. que nós, ou que é um familiar meu. Então, percebamos que o Espiritismo o tempo todo, assim como o Evangelho de amor de Jesus, nos esclarece que a fé que nós temos nele, ela vai ser posta em ação através da caridade. Não basta apenas eu ter essa fé, esse conhecimento das Escrituras e não colocar em prática. Aquela fé de contemplação, aquela fé de adoração, ela tem que se exteriorizar também em ação. A ação levando o devido auxílio àqueles que estão ao meu redor, seja através de uma oração, seja através de um ombro amigo, seja através de dedicar o meu tempo apenas para escutar a dor do outro, seja através de um conselho, se estiver ao meu alcance, mas não aquele conselho que critica, não aquele conselho que humilha, mas aquele conselho que vai levar o consolo, que vai levar a paz, a harmonia e talvez ajudar aquela pessoa a sair daquele momento de dor. O Livro dos Espíritos, na sua pergunta 642, ele nos deixa claro que o homem será responsável por todo o bem que deixar de praticar. Então percebam que não basta apenas eu me colocar em contemplação,
eu viver a minha vida, né, esquecer do próximo, esquecer do outro e ter o entendimento de que se eu não estou fazendo mal a ninguém, está tudo certo. O meu lugarzinho lá no céu, digamos assim, está garantido, porque eu não estou fazendo mal a ninguém. Mas e o bem que é possível você fazer está sendo feito? Você está conseguindo levar esse auxílio, esse consolo àqueles que precisam, àqueles que estão necessitando do seu amparo? Então, que a gente consiga entender que devemos sair dessa ociosidade, não devemos nos isolar no nosso mundinho e devemos ter essa convivência para com todos que adentram ou que passam por nossas vidas, seja um familiar, seja no ambiente de trabalho, independente da situação, seja no ambiente de estudo. Nós devemos colocar em prática esse ensinamento que Jesus nos traz, que Jesus nos oferece através do seu Evangelho, né? Que consigamos internalizar, não só decorar, não só interpretar, mas internalizar e colocá-lo em prática diária de nossas vidas. E é justamente aí que esse trecho do Evangelho que estamos conversando hoje, ele nos diz que não devemos nos esquecer do fazer. E Emmanuel complementa isso dizendo que qualquer gesto de bondade praticado será visto como uma oferenda de amor endereçada a Deus. Então, se você quer demonstrar a Deus que o ama, que tem respeito a Ele, comece respeitando seu próximo, comece respeitando o seu irmão, comece oferecendo a Ele esse auxílio, essa orientação, mesmo que ele ainda não tenha o mesmo entendimento que você, ou mesmo que ele ainda seja relutante, ou mesmo que ele não tenha crença alguma, mas que ele perceba que o amor, que Jesus, ele está à disposição de levar o consolo a todos nós, sem julgamentos, sem críticas, apenas acolhendo, apenas orientando, apenas nos oportunizando a avançar. Independente da situação, nós todos somos merecedores da sua misericórdia e do seu amor. E então, nesse diálogo, visando trazer um pouco mais de consolidação e de entendimento a esse irmão, né, a esse doutor da lei, Jesus apresenta, acho que a tão conhecida parábola por todos nós, parábola do bom samaritano. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, né, e ela vem trazer, né, uma situação onde um homem, né, que estava em viagem, ele é atacado, ele é assaltado, ele é ferido e quase morto. E que naquela situação, 3 pessoas se deparam, né, com aquilo, com a situação daquele irmão, né, um sacerdote, um levita e um samaritano. E Jesus, através dessa parábola, vem demonstrar tudo isso que a gente vem falando, de como deve se colocar em prática a caridade, de quem realmente deve levar esse auxílio, de como devemos levar esse auxílio aos nossos irmãos. Mas por que Jesus vem nos trazer esse ensinamento através da figura de um samaritano, apresentando esse samaritano como um bom, como uma boa pessoa? Porque à época, os samaritanos eram vistos, né, como aquele grupo, né, de pessoas que era totalmente contrária às leis judaicas, né? Eles eram totalmente recriminados, que eram vistos como pessoas que não eram merecedores da misericórdia divina e que não seguiam os seus ensinamentos. Então, nessa parábola, né, dotada de vários pontos que vêm nos trazer profundas reflexões, nós vamos tentar, né, abordar algum deles. E o primeiro ponto a se destacar é justamente essa violência que esse viajante sofre. Uma violência gratuita, uma violência apenas, né, visando trazer esse interesse daqueles que o assaltaram, né? E essa violência, ela pode ser equiparada às dores e às dificuldades que nós passamos nas nossas vidas, que muitas vezes elas servem para nos trazer o aprendizado. Muitas vezes nós nos questionamos o porquê daquilo.
mas é algo necessário para nos trazer esse entendimento, para nos trazer esse crescimento e amadurecimento espiritual, para fazermos perceber, que mesmo diante das dificuldades nós não estamos sozinhos, que Jesus, que Deus sempre nos manda esse consolo. Sempre, se mantivermos a fé e a ligação com Ele, sempre nos mostrará uma forma de sermos auxiliados a sair daquele momento de dor, que não é porque ainda habitamos um mundo de provas e expiações que estamos esquecidos por Ele, que esse caminho a um mundo regenerado, ao nosso interior moral regenerado, necessita dessas provas, mas que são fundamentais para o nosso amadurecimento. Bom, gente, se o áudio falhar, a imagem falhar, eu peço que me avisem, Acho que a internet não está colaborando, mas vamos continuar. Então, quando Jesus apresenta a figura do sacerdote que se depara com aquele irmão caído e semi-morto, ele coloca justamente ao nosso conhecimento essa situação de que não devemos apenas guardar o entendimento, não devemos apenas guardar o intelectual, que nós devemos colocar em prática. O sacerdote, ao se deparar com aquela situação e ao ignorar aquilo, ele deixou de praticar toda a lei que ele defendia, todos os ensinamentos que ele guardava. E ele apenas se preocupou, com o que os outros iriam pensar, pois, como é dito na parábola, não deixa claro se aquele irmão que estava caído era um judeu, se era um samaritano. Então aquele sacerdote, por achar que só deve auxílio àqueles que guardam as mesmas crenças que ele, teve o receio de prestar auxílio a uma pessoa que não era judeu. E o que os outros iriam pensar dele? Então muitas vezes nós deixamos de levar essa assistência ao próximo, pensando que o que os outros vão pensar de nós, esquecendo de realmente levar esse amparo. E o levita também, ao ignorar aquela situação, ele apenas seguiu que o sacerdote, que era o mais sábio da época, agiu da forma que ele agiu, e também ignorou aquele irmão. Então percebam que, quanto às nossas atitudes, levam também ensinamentos. Talvez, se o levita tivesse se deparado com a situação de que o sacerdote estivesse prestando aquele auxílio, ele também parasse para ajudar. Mas se ele percebeu que o outro, que era mais sábio à época, sábio intelectualmente, ele ignorou aquela situação, ele fez o mesmo, porque ficou demonstrado através das atitudes. Então, nossas atitudes também ensinam. Nossas atitudes nos ligam a Deus mais do que palavras. Então, esse é um ponto fundamental a analisarmos. E percebam que, ao colocar o samaritano como a pessoa que presta esse auxílio, Jesus demonstra que para praticar a caridade não dependemos de crença, não dependemos de ideologia, que nós estamos aqui para servir, para aprender, junto aos nossos irmãos, e que todos nós somos capazes de prestar esse auxílio, se esse amor, se essa vontade vier do coração. E percebam também que esse amor e essa caridade, ela deve se estender sem discriminação, sem fazer o julgamento a quem eu estou estendendo a mão, a quem eu estou prestando esse auxílio. E também a postura do samaritano, ela é bem peculiar e nos traz bastantes ensinamentos, porque percebam que foi dito que era um povo que era visto como totalmente herege, que não seguia as escrituras, que eram totalmente discriminados, que eram totalmente excluídos do restante do povo israelense. Então, percebam que não devemos ligar para o julgamento externo,
não devemos ligar para o pensamento que fazem a nosso respeito, principalmente se esse pensamento for apenas de críticas e de julgamentos. Se estivermos com a consciência tranquila, com as nossas atitudes condizentes, sem praticar o mal e buscando praticar o bem, não devemos deixar que críticas, que picuinhas, que calúnias nos impeçam de trabalhar na boa nova e de praticar o bem. Emmanuel tem uma mensagem onde ele nos traz um ensinamento, ele chama essa mensagem de monturo. E ele nos traz justamente o ensinamento de que todos nós ainda somos detentores, infelizmente, de mazelas morais, que são justamente esse monturo moral. Mas que cada um de nós deve usar isso como adubo para essa boa terra que também somos, essa terra que foi plantada a semente do Evangelho. Então, que sirva de adubo, que sirva de ensinamento, que sirva de meios de amadurecimento para que a gente possa fazer essa semente germinar e dar frutos. Então, que nenhuma das nossas imperfeições sejam obstáculos, mas sim um adubo para que a gente consiga seguir adiante, para que a gente consiga ter atitudes condizentes com o Evangelho. Então, ainda continuando nessas reflexões sobre a parábola, quando o samaritano presta o auxílio, ajuda a limpar as feridas, leva aquele irmão para uma hospedaria, arca com suas despesas, percebam que aí ele está demonstrando uma preocupação com aquele irmão doente. Ele não apenas o ajudou ali limpando as suas feridas ou levando e tirando-o dali. Ele se preocupou se ele iria se recuperar, se ele iria ter condições de prosseguir a sua jornada. Então, que a gente consiga tirar daí o entendimento que a nossa caridade ela deve também ser mais profunda, buscando auxiliar o nosso irmão, não só naquele momento de dor, mas nos colocando como verdadeiros amigos, que estão ali também para auxiliá-lo e tentar, não obrigar, mas tentar fazer ele mudar um pouco as suas percepções e também se aproximar de Deus. Porque assim, quando nos aproximamos sabiamente de Deus, a gente consegue diminuir os nossos momentos de dor. Percebam que eu disse diminuir. Deus não nos livra das dores apenas porque estamos próximos a Ele, mas elas ficam um pouco mais fáceis de serem superadas e enfrentadas. Mas não vamos achar que estamos isentos desse aprendizado. Apenas estaremos mais fortalecidos ao lado dele. E o outro ponto, percebam aqui, é quando o samaritano chega a essa hospedaria, ele arca com os custos iniciais daquele auxílio, mas diz ao dono da hospedaria: se for preciso, em meu regresso, eu pagarei o restante. E aquela pessoa confia no samaritano. Mesmo sem conhecê-lo, porque a parábola não diz se eles eram conhecidos ou não, mesmo ele sendo alguém como visto como herege, aquela pessoa, aquele dono da hospedaria confia no samaritano e acolhe também aquele irmão. E o que é que eu quero trazer com isso? É que o bem ele é contagiante. Quando você pratica o bem, aqueles que estão ao seu redor também são contagiados com essa boa ação, com essa boa vibração. Assim como os momentos de dor, quando se dissipam, levam sofrimento a inúmeras pessoas, se espalharmos o bem, se espalharmos boas vibrações, elas também vão se espalhar, elas também vão fazer com que os outros ajam da mesma forma, querendo também praticar o bem e levar o auxílio. Então que a gente comece mesmo com pequenas coisas, e nós vamos perceber o quanto aquilo vai se espalhar.
quanto todos que estão ao nosso redor também vão ter essa vontade de praticar o bem. Então percebam que ao longo de toda essa parábola, Jesus responde à pergunta daquele doutor da lei de quem é o meu próximo. E ele faz uma pergunta ainda mais interessante. Quem se tornou próximo daquele viajante? E é nesse momento que sabiamente Jesus vem nos trazer o entendimento de que nós devemos nos colocar no lugar do outro. E se fôssemos nós na condição de viajantes? Como nós iríamos querer que o outro agisse para conosco? Qual a postura que a gente iria querer que o outro tivesse para conosco? Que o outro se tornasse o nosso próximo. Então ele tira justamente esse entendimento que nós estamos aqui para auxiliar, mas também estamos aqui para sermos auxiliados. Porque todos nós precisamos, um momento ou outro, desse amparo para progredir, para prosseguir. Vamos passar por momentos de situação que vai exigir de nós esse auxílio do outro, que nós vamos perceber que também precisamos desse contato. Então que nos coloquemos na condição também daquele viajante que foi assaltado. E todas as vezes nós percebamos isso, que além do bem que praticamos se espalhar, nós estamos tendo uma postura que em um determinado momento nós poderemos necessitar dela. Não é que você vá fazer a caridade já pensando em receber uma retribuição, mas é entendendo que aqui o crescimento ele é conjunto, que todos nós aprendemos de forma conjunta. Então que todos nós devemos ter essa postura de nos tornarmos o próximo do outro, para que a gente tenha esse entendimento que ao nos tornarmos o próximo do outro, o outro também vai se tornar o nosso próximo. Vai ter essa postura de auxílio e de amparo. E é justamente aí que devemos deixar que a compaixão tome conta de nós, como tomou conta daquele samaritano, quando se deparou com aquele momento de dor. E voltarmos àquele ensinamento de Emmanuel, enxergando a todos os nossos irmãos como nosso próximo. Cada coração que está pertinho de nós, independente da condição, independente do pensamento e da ideologia, é o nosso próximo, é o nosso irmão, que devemos parar de tentar fazer a caridade seletiva e estendê-la a todos sem discriminação, e aprender a não julgar apenas por uma única situação. Percebam que à época todos os samaritanos eram vistos como impuros, como hereges. Mas vejam que generalizar não é sábio, pois não é porque um pensamento se propaga que devemos estendê-lo a todos, que não devemos julgar sem conhecer, que nós devemos conviver e analisar o lado bom de cada um, pois todos nós temos coisas boas a oferecer. E é justamente esse o sentido da caridade com Jesus, é de acolhimento, não de humilhação e nem de julgamento, só de acolhimento, de orientação e aprendizado conjunto para a nossa evolução. Então que aprendamos a ser misericordiosos, e assim como nas palavras de Guimarães Rosa, que saibamos colocar o coração na miséria do outro, para que consigamos levar esse auxílio a cada um dos que necessitam, dentro das nossas possibilidades. Só quero aqui agradecer, meus irmãos, essa oportunidade, agradecer a cada um dos que nos acompanharam até aqui, mais uma vez, agradecer ao Lex por essa atividade tão esclarecedora. E agora eu vos convido a fazermos a nossa prece para que possamos dar continuidade ao nosso dia, à nossa semana, de forma harmônica. Pai de infinita luz, mais uma vez obrigado por esse momento de aprendizado, por tantos esclarecimentos que nos concedestes, por tanta misericórdia, por tanto auxílio. Que tenhamos a sabedoria, Pai,
de internalizar os teus ensinamentos e de colocarmos as nossas atitudes coerentes contigo, cada vez mais nos aproximando de ti e dos nossos irmãos. Obrigado pelo teu infinito amor, abençoe a cada um dos nossos lares, que possamos viver em paz junto aos nossos familiares, amigos e até mesmo aqueles que nos consideram inimigos. Que tenhamos uma semana e um dia tranquilo. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, obrigado, meus amigos. Essa live ela ficará disponível na página do Lex, será também postada no YouTube. Peço desculpas se em algum momento a internet não colaborou, mas eu só quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam e até a próxima oportunidade. Um bom dia a todos.